Qual a sua religião? Eu sou da Quimbanda. Me explica um pouco como funciona a Quimbanda? Eu trabalho com uma energia com os ancestrais, né? Tipo, terreiro, como se fosse um terreiro, né? Com as energias dos ancestrais. E eu acredito muito em Deus também. Sou cristão, né? Apesar de tudo, mas trabalho com essas energias. Mas peraí, tem como ser cristão e ser da Quimbanda ao mesmo Sim, tempo? mesma coisa. Porque Por quê? tudo é Deus. Mas a Bíblia diz para nós que é o livro dos cristãos. Sim. Que só existe um Deus e só ele pode ser adorado. Lá na Quimbanda, vocês adoram Eu outro? adoro Deus. Jesus. Primeiramente Jesus. Mas tem as entidades que a gente, como se fossem os anjos, né? Mas essas entidades estão na Bíblia? Não estão na Bíblia, mas pode estar também na Bíblia com outros nomes diferentes. Para mim, uma religião é tudo universal, entendeu? Me fala um nome lá das entidades da Quimbanda, deixa eu ver. É Exu, Pombagira, aí vai indo. Esse aí não tá na Bíblia, não. Não tá na Bíblia, mas não tem nada a ver. Tudo é uma só. Quem é Amor Jesus? e Cristo. Quem é Jesus para vocês lá na Quimbanda? Amor. Não, quem é Jesus? Ele é Deus? Jesus, é o Xalá. Você acredita que ele veio a essa terra, Sim. morreu pelos seus pecados? Acredito, pô. Eu acredito, eu gosto de Jesus. Jesus anda do meu lado e Exu também, e a Pombagira atrás. Mas não tem como, deixa eu falar com você. As minhas energias. Deixa eu te explicar uma coisa. Protegido por Deus, né? Por minhas entidades que eu acredito. Na Bíblia, diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Sim, mas isso foi criado pelo homem. Não, tá na Bíblia, Deus falando. Não, mas o homem manipulou a Bíblia. Mas a Quimbanda foi criada pelo homem? A Quimbanda é uma religião afro, né? Mas por homens afros? Por homens também. Então esse argumento não vale. Nenhum argumento da Bíblia. Então vamos ficar no 0 a 0? 0 a 0. Então vamos falar só uma coisa. Na paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo, você que está aqui neste momento, participando desta live, deste ensinamento pela palavra de Deus, que todos sejam bem-vindos a esta live, a este estudo, e que Deus possa alcançar o coração dos irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa aqui trabalhar ao coração dos irmãos, possa alcançar o coração de cada pessoa que vai ouvir, escutar esta mensagem que vem do coração de Deus, que é a sua palavra, para o meu coração e para o coração do povo. Vimos aí esta mensagem, né, uma reportagem, né, de um evangelista tentando evangelizar uma pessoa que faz parte, né, de uma religião, a qual nós vemos aí a fé da pessoa distorcida, né? E você pode ver que a pessoa não consegue nem sequer se explicar, né? Não sabe nem em que acreditar. Na verdade, isso se chama uma cegueira espiritual. A palavra de Deus diz que o príncipe deste século cegou, né, o próprio entendimento das pessoas, né, a qual nós vivemos hoje numa sociedade, num povo a qual nós, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, usou homens de Deus para nós ensinar a palavra de Deus, para nós mostrar a verdade, né? O homem fez o seu trabalho, mas quem nos convenceu desse fato, desta verdade, foi o Espírito Santo. E quando nós fomos convencidos pelo Espírito Santo e aceitamos, porque, como eu sempre digo, o Espírito Santo ele nos convence, né? É para isso que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas ainda a decisão ainda continua sendo humana, né? Você foi convencido, né? O Espírito Santo me convenceu e eu acreditei, eu criei naquela verdade, e eu tomei uma decisão de seguir o caminho que o Espírito Santo me mostrou, me ensinou, e ali as vestes, as cegueiras começaram a desaparecer e a gente começou a enxergar com uma visão mais ampla do verdadeiro propósito de Deus para cada alma, para cada vivente desta terra, né? E assim como eu um dia fui tocado pela palavra de Deus através de alguém, que Deus levanta pessoas, né? Não é um anjo que vai vir diretamente, como às vezes eu escuto umas conversas que não tem fundamento, mas tudo bem, cada um tem as suas falácias, como se diz, né? Mas na verdade quem faz a obra é o próprio Espírito Santo, através daquela pessoa que é consagrada, que tem uma vida de altar, que tem uma vida com Deus de verdade, tem uma intimidade com Deus, amém? Irmãos, e que o Espírito Santo possa trabalhar, possa me usar aqui nesta live, neste culto,
para deixar uma mensagem aqui para você, o seu coração. Como é que surgiu tudo isso, né? Como é que, para você ver que isso aí já vem de tempos em tempos, isso não é de agora, né? Agora está ficando pior porque há uma brecha muito grande, há uma permissão muito grande, né, de entidades e de demônios agindo na terra. E por isso que você está vendo, né, aquilo que Jesus já tinha profetizado que ia vir nos últimos dias, né, nos últimos dias nesta terra, e o que está acontecendo, que é o que está, é uma profecia que Jesus tinha nos alertado. Amém? Quero começar ali em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 32, que nos mostra que antes da nova aliança que veio com Cristo Jesus, né, com o Filho de Deus, Deus tinha feito uma aliança, a primeira aliança, né, foi com o povo de Israel, quando o povo estava escravo do Egito, né, da nação egípcia, né? O povo de Israel estava aprisionado lá, estava escravo desse povo, e Deus levantou Moisés, né? Como diz ali, eu vou mostrar aqui para você, né? Que você tenha paciência, que você possa estar com o coração bem aberto, para você poder entender. Está ali em 1 Timóteo capítulo 2, quero mostrar uma palavrinha só, né? Que diz ali, ó, um mediador, né? O povo, na época, na lei mosaica, para ter algo com Deus, ou para receber algo por Deus, esse povo tinha que se dirigir a Moisés, a qual Deus tinha levantado ali, né, para ser o libertador do povo de Israel, né? Moisés era o mediador, né? Ninguém naquele povo podia ir direto a Deus, né? Eles estavam passando por um processo primeiro, né? E então eles tinham que se dirigir a Moisés e ao seu irmão Arão, né? Moisés, Deus tinha dado o título para Moisés de Deus, olha só, né? E para Arão, que era o seu irmão, de profeta. Deus falava com Moisés, né? E Moisés passava para Arão, e Arão passava para o povo aquilo que Deus mandava entregar para aquele povo de Israel, né? Moisés era o mediador, né? Ninguém ia a Deus a não ser por Moisés. Moisés era o que tinha intimidade, Moisés era o que tinha poder para estar na presença de Deus ali e interceder pelo povo. Amém? Isso foi pela primeira aliança de Deus com o povo, e o mediador foi Moisés. Teve um momento então que Deus chamou Moisés para subir no monte, né? E Deus subiu lá no monte, e lá no monte só podia subir Moisés para estar na presença de Deus, e diz a palavra que Moisés ali ficou 40 dias e 40 noites, e ali começou o que está acontecendo hoje, né? Eu costumo dizer que ali começou a maldição que está ainda hoje sobre a terra, até nos dias de hoje, porque todo aquele que não recebeu e não crê que Jesus Cristo, e na verdade muitos creem, mas não querem recebê-lo como seu Salvador. Muitos creem que Jesus veio ao mundo, viveu entre nós, que morreu pelos nossos pecados, né? Que é Filho de Deus. Eles creem, o ser humano crê, ele já ouviu. A humanidade por si só, eles creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Que morreu pelos nossos pecados, mas eles não querem recebê-lo. Eles creem, mas não querem receberem a Jesus. E todo aquele que não recebe Jesus, não basta somente crer, você tem que crer e receber, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas creem, mas não mudam, não se arrependem dos seus pecados, continuam no pecado, não confessam os seus pecados, né? Não se batizam nas águas como uma forma de demonstração de fé, que se arrependeu dos seus pecados, que saiu da sua vida pecaminosa. Não participam de Santa Ceia, que é um dos mandamentos que Cristo deixou pela nova aliança, né? Fazer isto sempre em memória de mim é um mandamento. O batismo, os dois mandamentos que Jesus deixou para nós na nova aliança são espirituais e em posição de fé, que é o batismo das águas, como reconhecimento a público, né, que você é uma nova criatura, né, se arrependeu dos seus pecados,
surgiu como uma nova criatura, e a Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, muitos creem em Cristo, mas não o recebem, porque não querem, né? Não querem sair, ou não se esforçam, porque quando uma pessoa quer, ela se esforça, e Deus coloca pessoas, ou próprio Deus entra em batalha, e a pessoa é liberta do pecado, e ela sai do pecado. Mas até a pessoa se decidir, né, mesmo que ela esteja numa prisão, eu não consigo sair do pecado, não consigo. Não, eu sei que por você mesmo, você não vai sair, você não vai conseguir. Mas se você crer e lançar isso sobre Cristo Jesus, e falar para Deus que você quer ser uma nova criatura, e se esforçar, a palavra de Deus diz: esforça-te e tenha bom ânimo, e eu te ajudarei, né? Então, a pessoa tem que dar o primeiro passo de fé para alcançar aquilo que Deus tem preparado. Então, irmãos, Moisés subiu ao monte, né? E passou 40 dias e 40 noites, e o povo começou a ficar ansioso, e o povo começou a ficar naquela ansiedade: mas cadê Moisés? Cadê Moisés? Como dizendo para hoje: cadê minhas bênçãos? Por que eu não sou abençoado? Por que eu não sou isso? Por que eu não consigo a cura? Por que eu não consigo a libertação? Por que a minha família não é abençoada? Por que eu não prospero? E o povo ficou nessa ansiedade. E aí quando eles chegaram ao limite dessa ansiedade, desse querer, dessas vontades deles, eles pegaram e tiveram uma ideia. O povo pegou e teve uma ideia. E aí começou a entrar uma maldição. Por quê? Porque eles mesmos não se esforçaram em buscar a Deus. Eles queriam Moisés, né? Eles não se esforçaram em buscar a Deus, né? Em clamar e falar com Deus. Não, eles queriam Moisés, né? E ali está no versículo 1 do Êxodo, capítulo 32, diz assim, ó: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhes: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha só. Então o povo teve uma ideia e eles imporam esse querer, esse desejo. Arão era um sacerdote na época, né? Ele era como se fosse para os dias de hoje o pastor, o padre, né? E o povo foi o povo que mandou, o povo exigiu. E o sacerdote, o Arão, sem ter o discernimento espiritual, né? Porque ele também estava debaixo de uma cobertura que vinha de Moisés. Bom, nem eu estou sentindo a presença de Moisés, não estou sentindo a presença de Deus. Tá, vamos fazer o que vocês querem então. E ali foi onde surgiu o bezerro de ouro. Ali surgiu a maldição, irmãos, né? E ali o pessoal diz a palavra ali que depois, ó, vamos ver aqui, ó, vamos ler aqui, ó, né? Aqui não vou ler todo assim, mas você pode ler na sua Bíblia. E diz que o povo começou a adorar, né? E diz assim, ó: então todo o povo arrancou os pendentes, eles começaram a dar o ouro, começaram a dar prata, e através do ouro, da prata, eles começaram a formar o bezerro de ouro, como hoje, né? Com o ouro e com a prata você faz as imagens de escultura, né? As imagens, o santo que você quiser adorar, né? E você faz isso aí, é o que acontece hoje. A palavra se revela para os dias de hoje, né? E aí o que diz? Arão, vendo isto, e edificou um altar diante dele, e Arão apregoou, disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte de madrugada ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois de levantarem-se e folgar. Então disse, aí eles começaram a idolatrar o bezerro, né? Porque eles deixaram de esperar naquele que Deus tinha levantado para ser o intercessor deles, e eles criaram uma imagem de escultura. Eles criaram o bezerro para adorarem a Deus através do bezerro, né? Como hoje eles acreditam em Deus, eles acreditam, eles sabem que Deus é o Criador dos céus e da terra. Por isso que muitas vezes você ouve eles dizerem: mas Deus é o mesmo, o único Deus, né? Todos vão a Deus, toda religião pertence a Deus. Eles creem, porque a palavra de Deus diz que até o diabo crê em Deus, né?
Até o diabo crê em Deus, né? Então o ser humano ele criou o bezerro de ouro como uma forma de mediador. Não, nós vamos pedir ao bezerro, vamos pedir a esse metal, esse ouro, para que ele entre na presença de Deus e Deus possa nos conceder a bênção. Hoje é a mesma coisa, você entra através da imagem de escultura de um santo, de um intercessor, né? Quantos colocam hoje a fé nos deuses, né? Nos santos, que um dia foram santos, serviam a Deus, mas Deus nunca deu, irmãos, nunca deu glórias aos homens para que sejam adorados. Deus não deu glória à Virgem Maria para ela ser adorada, para ela ser uma intercessora, né? Para você chegar para a Virgem Maria e pedir a ela para que ela possa interceder a Deus por você. Nunca, Deus nunca fez isso. Isso foi coisa dos homens. Ao passar do tempo foi coisa dos homens. Assim como esses homens aqui inventaram isso e o sacerdote aceitou, a mesma coisa. O povo quer, o povo deseja, e o sacerdote, por falta de temor a Deus, faz a vontade do coração do homem, do coração humano. Amém? E aí Deus viu isso. Deus estava com Moisés lá no monte, estavam os dois, né? Moisés lá, né? Consagrado lá, esperando, conversando com Deus para trazer para o povo a mensagem de Deus, mas o povo não soube esperar e começaram a criar as imagens de escultura. Diz que Deus viu isso, né? E está ali no versículo 7, diz assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Deus falou para Moisés, ó, o povo que tu libertaste lá do Egito se corrompeu, né? Como né? Moisés, ele era o mediador, né? Deus usou Moisés para arrancar o povo das garras de Satanás, das garras, né? da escravidão, do pecado, né? E o povo não soube esperar em Deus, não soube esperar Moisés, que era o mediador, e o próprio povo começou a criar, né, as suas doutrinas, a sua religiosidade, começou a colocar seu coração em imagens de escultura, né, idolatrando essas imagens, para que através das imagens, essas imagens comecem a ter vida e essas imagens quererem alcançar a Deus, e Deus abomina isso. E diz assim, ó, e que fizesse subir o Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si, olha só, fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam, e sacrificam-lhe, e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Deus viu a idolatria do povo se prostrando e sacrificando a um bezerro. E isso não mudou, isso ainda continua. Quantos carregam seus bezerros no colo? Quantos fazem procissão carregando seus bezerros no colo? Hoje esse bezerro eles têm imagem, é o rosto de alguém que um dia Deus, assim como usou Moisés, foi usado com poder para fazer milagres, para fazer sinais. Foram usados por Deus, sim, mas Deus não deu glória a essas pessoas para que hoje o povo fizesse de imagem para lembrarem ou para idolatrarem, porque muitas vezes a desculpa é, não, a gente só está lembrando do que foi feito. Não, estão idolatrando as imagens, para a imagem ser um mediador até Deus para concederem os milagres para si. E Deus abomina isso, né? É pecado aos olhos de Deus. E por isso que está acontecendo muitas coisas no mundo. E disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é o povo obstinado. O mesmo povo obstinado, o povo errante, o povo rebelde, o povo porfiado, teimoso, são os mesmos povos de hoje em dia. Não mudou. O povo ainda continua nessa obstinação de erro, de pecado, de idolatria. Não, a gente só apenas, eles dão uma palavra lá, mas é idolatria. Eles idolatram santos, imagens de esculturas, idolatram tantas coisas. Hoje também não está, o bezerro não está só nas imagens de esculturas que se faz, mas essa idolatria também está dentro do coração pela própria pessoa. A pessoa diz assim, porque se não sou eu, ninguém faz por mim.
Se não faço, é eu que faço, é eu que mato, é eu que trabalho, é eu que sustento, é eu que sou, é eu que dou meu sangue. Não, Jesus foi que deu o sangue dele por nós, mas as pessoas ainda têm essa idolatria em si mesmo, né, se adorando a si mesmo, sem se darem de conta, porque é uma cegueira espiritual, eles não se dão de conta, mas é uma idolatria por si mesmo, né? E a nossa adoração é somente a Deus, tudo vem dele, tudo é para ele e para sempre para ele, né? Se você hoje consegue as coisas, se você hoje é abençoado, é porque Deus te dá condição e permissão de Deus, né? E por isso que hoje está acontecendo tantas coisas, porque o povo ainda hoje provoca a ira de Deus através da idolatria. Tudo começa pela idolatria e a tragédia vem, a morte vem, a violência vem, a fúria da natureza vem, tudo é vida. Deus criou tudo com vida, tudo que Deus criou deu vida, a natureza é vida. E quando você mexe com a natureza ou começa a querer criar altares em cima da natureza que Deus criou e deu vida, a própria natureza vai se levantar contra eles. A própria natureza vai se levantar contra esses povos. E é o que acontece hoje, irmãos. É o que acontece hoje. O povo ainda é o mesmo povo obstinado que está no deserto, porque todo aquele que não recebeu a Cristo não está na graça, irmão. Se engana quem pensa que Deus é amor, que Jesus é amor. Não, Jesus é amor, sim, mas esse amor não é um amor de palavras, é um amor de sacrifício. Ele morreu numa cruz, ele derramou o seu sangue para a remissão do nosso pecado. Esse amor foi provado através da dor, para que eu hoje, através em Cristo Jesus, eu não sinta essa dor. Mas muitos não querem Jesus, muitos não querem receber Jesus, querem viver nessa obstinação da rebeldia, da desobediência, e por isso nós vemos a violência crescendo cada vez mais, porque quanto mais eu idolatro as imagens, quanto mais eu idolatro algo que não é Deus, Deus se afasta e o mal invade. Por isso que a palavra em Tiago, capítulo 4, versículo 7, acredito que diz, né? Sujeitai-vos a Deus. E de que maneira eu me sujeito a Deus? Através de Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é como se fosse Moisés da época. O único mediador, eu vou ler para você agora, é Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, criou-se na época, lá na lei, na primeira aliança, houve tragédia, irmão. Houve tragédia, todos os idólatras que idolatravam a esse bezerro, que esse bezerro está entre o povo que não está em Cristo. Quem não está em Cristo está no bezerro, e aí o bezerro hoje se transfigura em várias imagens diferenciadas, ou em demônios. Esse bezerro são demônios, são portas. Esse bezerro é a porta que abre para que demônios venham agir. Amém, glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, em nome de Jesus, ali nós vemos aquele homem ali falar sobre as energias. As energias que ele fala são demônios, né? E demônios é bíblico. Ele falou uma coisa ele falou que está certo, está na Bíblia, né? Essas tais energias, essas entidades são demônios que foram expulsos junto com Satanás. Satanás, ele era um querubim, ungido do Senhor, mas se rebelou, se revoltou, ele quis ser mais que Deus, e Deus o expulsou. E a terça parte de anjo que acreditava nesse querubim, nesse anjo que se tornou Satanás quando ele caiu, eles vieram junto e se tornaram demônios, né? Se tornaram demônios, assim como Satanás era um querubim e ele se tornou Satanás, o diabo, a serpente, o dragão. Os anjos que estavam lá também, quando chegaram a este mundo, eles se tornaram demônios, entidades demoníacas. Tudo é demônio. E a outra coisa que ele errou e que o pregador tentou, o evangelista tentou ali falar para ele, que tudo é demônio, né? E que os nomes que hoje existem, que eles colocaram, Pombagira, Maria Mulambo, Preto Velho, Chucaveira, isso foram tudo nomes que os próprios homens, a religião colocou para colocar identidade em demônios. Isso são identidade, é como você nasce e você tem que ter uma identidade. Você vai num cartório e ali você vai receber o nome, né?
que o pai e a mãe vai escolher, você vai receber o nome, você vai receber ali a data de nascimento. Então essas entidades, esses demônios, eles foram identificados, os homens colocaram o nome nessas entidades que nada mais são demônios. Por isso que às vezes a gente não tem que estar orando, pombagira, sai desse corpo, são demônios, acabou a história, irmãos, né? E os demônios se identificam conforme o desejo do coração daquela pessoa. Se aquela pessoa ela tem o desejo da homossexualidade, aquele demônio ele vai entrar e vai agir conforme o coração daquela pessoa. E aí os homens, ao passar do tempo, botaram o nome. Esse é uma pombagira. Esse aí é fulano, esse aí é ciclano, mas isso são identidade, o resto é tudo demônio, não são santos, não foram pessoas, não foram alguém que fez alguma coisa no passado, né? Isso tudo foi criado na época lá pelos homens. A religião existe há mais de 6.000 anos, né? Essas religiões afro são de mais de 6.000 anos, então isso aí já vem lá do ano passado, né? Mas tudo são demônios terríveis. Se você deixar brecha, eles matam você. E Deus abomina isso, né? Você que está entendendo o que eu estou mostrando pela palavra para você, escreva amém, compartilha, mostre para um familiar. Tudo é demônio. A mesma coisa é pessoas que idolatravam um familiar, né? A pessoa idolatrava um familiar. Tem filhos que idolatram a mãe, idolatram o pai. E aí quando chega o tempo dessas pessoas, desse pai ou dessa mãe, desse familiar falecer, que é o momento, é a hora que Deus leva, né, dá o descanso, e aquela pessoa ela fica com aquilo no coração, com aquela idolatria, e parece que quando a pessoa morre, a pessoa fica pior ainda, fica mais idólatra. E aí o que acontece? Eles atraem, a idolatria atrai o que não presta, atrai demônios, atrai entidades. Então muitas vezes quando você está em casa, você está deprimido, ou está com depressão, ou está com aquela angústia, com aquele aperto, aquele vazio daquela pessoa, aparece na sua frente as pessoas assim, pessoas, ou aparece lá no quarto, aparece de uma porta a outra, eu vi a fulana, fulano me apareceu para mim, glória a Deus. Não, meu irmão, é um demônio, é uma entidade, né, transfigurada naquele familiar que você tanto idolatra, que você deixou de ser um amor para se tornar uma idolatria, né? Deixou de ser o amor paterno, né, daquela pessoa e se tornou uma idolatria. E idolatria atrai demônios, espíritos imundos, entidades malignas, que vai trazer peso para sua casa, vai trazer enfermidades, vai trazer doenças para você, se você não buscar a Deus, se você não arrancar do seu coração essa idolatria. Isso é tua idolatria. E tudo isso começou com a idolatria a qual os homens se amaldiçoaram através do bezerro de ouro. Tudo isso aí é maldição. E você precisa quebrar essa maldição. E essa maldição só é quebrada com o sangue de Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus pode libertar você dessas idolatrias, dessas coisas que estão acontecendo. Só o sangue de Jesus. Amém? Então Moisés era o mediador daquele povo da época. E agora, irmãos, pela nova aliança, por Cristo Jesus, para nós finalizar, Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, no versículo, 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, diz assim, é bom essa leitura aqui. O contexto dessa palavra aqui é muito linda, é muito forte, é muito ensinamento, mas eu quero ler só esses versículos aqui, o 5 e o 6, que diz assim, porque há um só Deus, Criador dos céus e da terra, só um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Está aqui, Jesus Cristo, homem, porque o Filho de Deus ele veio como homem, ele veio em carne, para andar entre nós e para viver o que a gente viveu, mas sempre vencendo o pecado. Então Jesus venceu o pecado, ele venceu, o que ele levou foi os nossos pecados, ele não tinha pecado. Quando ele foi para a cruz, ele levou os nossos, o meu e o seu pecado. E ali diz mais assim, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ele morreu por nós, para servir de testemunho ao seu tempo.
O testemunho é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo, viveu entre nós e morreu numa cruz, levando sobre si o meu e os teus pecados, para que nós não viéssemos irmos ser perdidos no inferno. Então não existe outro mediador, não existe, eu acredito em Cristo, mas eu sirvo os orixás, eu acredito em Cristo, mas eu sirvo a Maria, a Virgem Maria, a João Batista, a São Jorge. Não. Jesus está aqui, a idolatria está no nome dos santos que você está servindo. Você não pode servir a dois reinos, você não pode servir a dois deuses, você tem que servir apenas um. E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o que nos leva à vida eterna. É o que nos leva à salvação eterna. Não há outro caminho. Os outros caminhos vão te levar, todos eles, não existe um. Todos eles, fora Jesus, todos eles vão te levar à condenação eterna. Mas Deus é amor, eu sei que Jesus é amor. Sim, Ele é amor, mas também Ele é o fogo consumidor. Ele é o Deus do juízo. Aquele que está em Cristo receberá a recompensa da salvação eterna. Aquele que não está em Cristo, você pode ser uma boa pessoa, um bom pai, uma boa mãe, você pode até fazer caridade, ajudar o pobre, o faminto, a viúva, pode fazer o que você quiser, que você faz, que pratica. Mesmo assim, sem o sangue de Jesus sobre você, você pode praticar as boas obras, mas você perde a salvação. Porque Jesus, ele é o único agora, que é a ponte para nós podermos irmos a Deus e Deus vir a nós. Só Jesus Cristo. Ninguém vai a Deus a não ser por Cristo Jesus. E Jesus Cristo lhe deixou isso bem claro para todos nós ali em João capítulo 14, versículo 6, em João diz, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai. Você pode ser uma pessoa. Essa palavra não é só para as pessoas que estão na criminalidade, que estão no pecado, que já sabem que estão no pecado. Não. Isso é uma palavra para você que é uma pessoa boa, uma pessoa de família, uma pessoa que é justa, é honesta. Os homens olham para você e dizem: meu Deus, que pessoa boa, que pessoa... É verdade, mas Deus ao mesmo tempo se entristece, porque mesmo ela sendo boa, ela vai para o inferno, ela vai queimar no fogo do enxofre do inferno. Ai, pastor, é forte essa palavra, mas é a realidade. O ser humano só vem a Deus e recebe a salvação por Cristo Jesus. Não é pelas obras que somos salvos. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. As obras são consequências de uma vida que você leva nesta terra, E as obras, elas são somente acrescentadas para nós ter um significado neste mundo, nesta terra. Mas a salvação eterna é somente por Cristo Jesus. Você não vai viver 200 anos. Você não vai viver 300 anos. Não. Todos nós aqui temos uma vida limitada. Pessoas morrem com 15 anos, às vezes nem saem do ventre e já morrem. Outros morrem com 100 anos, 100 e poucos anos. Mas somos limitados. Aqui vai ter um final. Mas depois desse final começa uma eternidade. E eu escolho andar na eternidade em Cristo Jesus, onde não haverá mais sofrimento, ranger de dente, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, não haverá mais destruição, haverá somente o amor verdadeiro que nos espera, o galardão que vem de Cristo pelo Pai. Mas aquele que não recebe Cristo, está vendo hoje o sofrimento ali na Venezuela mesmo, bem pertinho. Quantas pessoas estão andando sobre aqueles escombros ali, E quantos milhares de pessoas estão ali soterradas, outras ainda estão morrendo ali, porque esperando o socorro. Quantos ali que estão em cima daqueles aterros ali, aquelas pessoas soterradas, daqueles escombros, escutando o gemido das pessoas gritando por socorro lá embaixo, e não estão conseguindo resgatar, e as pessoas não estão conseguindo sair. Assim vai ser o grande dia. Vai chegar um momento que não vai ter ninguém que salve você. E não vai ter ninguém, e você também não vai conseguir sair da onde você mesmo foi, porque não é Deus que manda a pessoa para o inferno, não é Deus que manda as pessoas para o inferno,
É as nossas escolhas, nossas decisões. O Espírito Santo revela, o Espírito Santo convence, mas ainda quem toma a decisão de querer ser salvo, de querer andar com Cristo, de andar nos caminhos do Senhor, ainda é você. É você que escolhe. Se você escolhe Cristo, você vai para a salvação eterna e receber a coroa da vida e assim a sua recompensa. Mas se você não quer andar com Cristo, você receberá a sentença da morte eterna, o sofrimento eterno, onde haverá o ranger de dentes, o sofrimento eterno, não vai ter mais fim. É você que escolhe, é você que toma. Então tome cuidado com a idolatria, tome cuidado com a mentira de Satanás, achando que você está servindo a Deus. Essa é a falsa fé, é a falsa sensação de servir a Deus. Muitos acham que servem a Deus, eu faço boas obras, eu sirvo as entidades aqui, que são anjos caídos, que se tornaram demônios. Essa é a verdadeira o quê? A falsa sensação que está servindo a Deus, e é uma mentira, é um engano. Amém? Irmãos, aqui eu termino. A minha oração é para que o Espírito Santo convença você. A minha oração é que você aceite e creia no que o Espírito Santo está mostrando para você. E a minha oração também é para que você tome uma decisão de escolher o caminho certo, o caminho da salvação eterna. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe este vídeo com familiares, amigos, irmãos, e que Deus venha abençoar e alcançar a todos em nome de Jesus. Amém?